amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Queridos, olha só, o tema do vídeo de hoje é: assuma o seu erro e posicione-se em Deus. Veja bem, queridos, geralmente no momento do rompimento, né, onde o cônjuge decide pela aliança, pelo fim da aliança, uma das coisas mais difíceis para aquele que fica é o jogar a culpa, né, receber toda a culpa, porque o cônjuge que saiu, ele quer sair com o mínimo de peso possível. Ele não quer carregar uma bagagem pesada, fora as roupas que ele vai levar, as coisas que ele vai levar. Ele não quer carregar uma bagagem na alma dele, mais pesada do que ele já está levando. Então, queridos, ele tende a jogar a culpa no cônjuge que ficou. E isso, querido, é desde o Éden. Desde o Éden. Desde quando o pecado entrou no mundo. Né? Quando Deus, por exemplo, vem falar com Adão, ele pega e fala: o que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? E Adão pega e fala assim: eu não, aqui ó, foi a mulher que o Senhor me deu, o Senhor errou nessa mulher aí, ó, o Senhor fez a mulher errada para mim. Então, querido, o que acontece? Se tem uma coisa difícil para aquele que fica, é encarar essa culpa que o cônjuge acaba jogando nele, né? Porém, queridos, quando meu marido saiu, eu realmente absorvi para mim toda a culpa do casamento ter acabado. Porque ele falou que era tudo culpa minha e eu acabei absorvendo. E para piorar, tem esses religiosos, né? Para não falar outra coisa, bênçãos de Deus, que fica pregando aí, falando assim: a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. E eu me senti uma mulher tola, assim, tremendamente mal, sabe? E eu falei: Deus, eu orei tanto, eu pedi tanto, eu clamei tanto, mas depois é que eu fui entender, querido, que uma mulher sábia, ela edifica um lar, não é uma casa. Quando a mulher ela tem um lar, ela tem um marido bom do lado dela, ela tem filhos que estão ali submetidos à obediência, ela tem um lar, não é uma casa, entende? E quando essa mulher tem um lar, ela consegue edificar esse lar todos os dias, porque ela está em Deus. Então, queridos, essa questão de receber a culpa é muito complicado. Mas, quando eu recebi aquele peso da culpa, eu fui buscar em Deus. Porque eu não conseguia carregar aquele peso de ter assumido aquela culpa sozinha. E quando eu fui buscar em Deus, foi onde o Senhor me revelou os meus erros, as minhas falhas e os meus pecados que eu havia cometido no casamento. E ele me disse assim: não, você não errou sozinha. Essa culpa não é toda sua, mas eu vou te mostrar onde você errou. Queridos, hoje eu quero que você medite comigo em 1 Samuel, capítulo 15, tá? Nós vamos ler o capítulo todo. Eu não fico muito preocupada, aliás, o capítulo todo não, mas nós vamos ler aqui até onde o Senhor nos direcionar. E veja bem, querido, eu agradeço pelos comentários de todos, mas eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Isso aqui não é um ringue pra gente disputar opinião, sabe? Em momento nenhum eu tô perguntando qual é a opinião que você tem, porque Deus não está preocupado com a nossa opinião não, querido. Quando eu entrei no deserto, deixa eu explicar isso para vocês. Quando eu entrei no deserto, Deus não se preocupou com a minha opinião.
o que eu achava que era ou que não era, muito pelo contrário, ele me libertou da minha opinião. Então eu não estou aqui expondo o que eu penso, ao contrário do que muitos acham, né? Eu estou aqui para expor aquilo que o Senhor quer que eu traga para vocês. Então, assim, querido, o fato de você concordar ou não concordar, para mim, sinceramente, não vai fazer diferença. Eu aprendi esses dias, o Senhor falou comigo na palavra dele o seguinte, que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele viu os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, enfim, ele viu os líderes religiosos pregando as mentiras que eles queriam levar até o povo. Mas você não vai ver Jesus criticando eles por isso, você não vai ver Jesus debatendo com eles por isso. O único momento em que você vai ver Jesus se posicionando contrário a eles é quando Jesus vai ver que eles transformaram o templo do Senhor num comércio, sabe? E aí Jesus, ele fica bravo. E ele derruba tudo que tá lá. E ele fala como vocês ousam transformar a casa do Senhor num comércio. E aí, querido, sabe o que eu aprendi? Sabe por que Jesus não se preocupou em ficar debatendo com aquele povo? Sabe por quê? Porque ele não se preocupou em colocar a opinião dele, mesmo que a opinião dele fosse alinhada com a de Deus. Porque, queridos, quem precisava vir até ele vinha. Entende? Vinham também muitas vezes os fariseus? Vinham. Mas, na grande maioria das vezes, quem queria aprender de Jesus, vinha até Jesus. Então, querido, você não vai me ver pedindo, curte, compartilha, não sei o que. Você não vai me ver fazendo isso aqui, porque eu já aprendi isso, que quem tiver que vir, virá. Mas eu também sei que virão fariseus. Eu também sei que virão pessoas cegas e que estão cegas no próprio entendimento, porque os fariseus, eles não estavam cegos porque Satanás tomou eles, não. Eles estavam cegos pelo próprio entendimento. Então, querido, quando eu não responder o seu comentário, tá? A razão é essa. É porque eu já fui como você, sabe? E eu não me importo, não. Pode ficar à vontade, o YouTube tá aí, é pra isso. Mas vamos lá. Eu estou aqui para trazer o que Deus me pede para trazer para aqueles que precisam ouvir. Se você não precisa dessas palavras que eu tenho trazido, fique à vontade para migrar para outro canal, querido. Porque veja bem, eu amo assistir o Rodrigo Silva. Nossa, eu adoro os ensinamentos daquele homem. E quem assiste vê que é um homem de Deus, ungido pelo Senhor. Mas tem uma coisa que o Rodrigo Silva fala que eu não concordo. Quando ele fala sobre o arrebatamento. A visão dele de arrebatamento é diferente da minha. Nem por isso eu fico lá no canal dele, lá eu não concordo com isso. Que absurdo que é esse? Ah, que não sei o que. Querido, eu tiro pra mim aquilo que me serve de aprendizado. O que eu não concordo é um direito meu e eu que me resolva com Deus depois. Nós só vamos descobrir quem é que estava certo nisso tudo quando Jesus voltar. A minha visão de arrependimento, arrebatamento é diferente da dele, mas eu só vou descobrir se a minha visão era certa ou não quando Jesus voltar. Não perca seu tempo, querido, querendo expor o que você pensa. Pega para você aquilo que vai te edificar. Mas assim, é muito importante deixar claro para você, querido, o arrependimento é de todos. E novidade de vida é novidade de vida. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês entenderem, querido. Porque Deus, ele não trabalha com o velho. Deus, ele trabalha com algo novo, tá? Então vamos lá, querido. Como eu disse, o tema de hoje é
assuma o seu erro e posicione-se, tá? E nós vamos aprender com Saul. Algo assim valiosíssimo para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 15 e vamos ler até onde o Senhor nos direcionar, amém? E a palavra de Deus diz assim: Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm. E não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, criança, e os que mamam, e boi, e ovelha, camelo e jumento. Ninguém tem de Deus, né, querido? Mata todo mundo. Homem, mulher, criança, neném, todo mundo. Até os puros. Por quê? Porque eles vinham de uma linhagem que tinha aprendido que o pecado era normal, que a injustiça era normal, então mata todo mundo. Vamos exterminar. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 200.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós, apesar de habitar ali no meio daquele povo, mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel quando eles subiram do Egito. Vocês não se corromperam apesar de habitar no meio desse povo. Assim, os queneus partiram do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos engordados e os cordeiros e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependi-me, aqui, querida, é Deus falando. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor durante toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante, e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: eles, o povo, os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. Vamos parar aqui só um momentinho, só para a gente refletir, para a gente ir com calma, querido. Queridos, olha só. Por causa da desobediência, Saul ficou cego, fazendo as vontades dele mesmo, as vontades do coração enganoso dele. Veja só o que a palavra vai dizer. Samuel chegou até Saul, levou a palavra do Senhor
E ele foi muito claro. É para acabar com tudo. Ele foi claro. A palavra de Deus, ela é clara. Só que Saul só viu o que ele queria. Queridos, no nosso casamento, muitas vezes até antes de casar, Deus está ali falando com a gente, nos dando ordenanças. Só que nós só vemos o que nós queremos ver. E nós só tiramos aquilo que nós julgamos ter sido rejeitado e que é ruim aos nossos olhos. Os conselhos das nossas mães, dos nossos pais. Quantas pessoas, por exemplo, viraram para você e falaram assim, não casa. E você rejeitou. Porque aos seus olhos era um conselho que não era bom. E você foi lá e casou. Você cometeu um erro. Quantas vezes Deus está nos dando ordenanças e nós recusamos? Nós só ouvimos o que nós queremos. Sabe, queridos? A palavra vai dizer aqui que Saul era rei. Saul recebeu a palavra que Deus deu através de Samuel. E era ele que estava ali para direcionar aquele povo do que eles deviam ou não deviam fazer. E Saul e o povo pouparam ao rei Agag e ao que ele tinha de melhor entre os animais, enfim, as posses, as riquezas, porque o coração de Saul não estava em Deus ainda. Ele não se voltou para Deus até aquele momento, sabe? E nós vamos ver que, apesar de tudo, e depois nós vamos aprofundar mais aqui, ele não se voltou para Deus. Ele persistiu no erro dele, querido. Ele persistiu. Só que hoje em dia os religiosos querem te ensinar que você tem que persistir no erro. Você tem que persistir. Então, querido, nós, com certeza, erramos em muitas coisas no nosso casamento. Mas tudo começa na nossa decisão, lá no princípio, que já começou errada. E quando nós buscamos a direção de Deus, é que nós vamos saber se nós tomamos decisões erradas ou não. Porque sem Deus, quando nós estamos ali na guerra, na batalha, nós estamos voltados para o que nós achamos que é. É por isso que Deus tem nos chamado para um tempo a sós com Ele, de busca nele. Porque se você não buscar em Deus, querido, você vai ficar ouvindo a opinião alheia e você vai cair. Deus mandou matar homem, mulher, criança e bebê. Aí vem esses religiosos e falam assim, não, é que Deus é esse que mandou matar um bebê que não sabe nada. O bebê poderia ter sido educado e ensinado nos caminhos do Senhor ali, e quando ele fosse velho, ele não se desviaria dele. Por quê? Porque eles só veem o que eles querem, mas é a direção de Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Você tem buscado a direção de Deus para a sua vida, ou você está preocupado demais com a opinião alheia? Então, querido, aqui, o que aconteceu? Quando Samuel veio confrontar Saul, porque o Senhor foi lá e falou com Samuel, nossa, tô triste, me arrependi de ter colocado Saul como rei. Ah, mas Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O arrependimento de Deus não é como o nosso. Ele é diferente. A verdade é que Deus deu uma chance para Saul.
E Deus queria muito que Saul voltasse o coração dele para ele, porque antes Saul, ele sabia que era um homem pequeno e que precisava da direção de Deus, mas ele se perdeu no caminho. Ele deixou o coração dele assumir o posto de rei, e é onde o coração dele começou a desobedecer, começou a rejeitar o Senhor e começou a confundi-lo, colocando acima da vontade de Deus a vontade dele mesmo. E aí, o que aconteceu? Quando Samuel veio confrontar ele, o que ele responde para Samuel? Foram eles, o povo que trouxe. Mas ele não era rei? Não importa se foi o povo, ele era rei. E o peso daquela decisão caiu sobre ele. Samuel não foi mandado por Deus para confrontar o povo. Samuel foi mandado até Saul, porque foi ele que recebeu aquela incumbência. Queridos, Deus, ele não vai mandar alguém para ir falar com os irmãos que estão comentando coisas terríveis no YouTube aí. Ele não vai mandar alguém para ir falar com seu vizinho, com a sua sogra. Ele vai mandar alguém para falar com você. Então, esse vídeo que está aqui agora é para você. Quantas vezes nós vamos na igreja e nós sentamos lá e ouvimos aquela pregação maravilhosa e nós falamos assim: nossa, isso daí é para o meu marido, queria que meu marido estivesse aqui. Nossa, aquela palavra ali que o pastor falou é para minha esposa, eu queria que ela estivesse aqui. Nossa, isso daí que o pastor está falando aí é para minha mãe, é para o meu pai, eu queria que eles estivessem aqui. Não, querido, é para você. Samuel foi até Saul porque o erro era dele. E Samuel queria que ele assumisse aquele erro e corrigisse aquele erro. Só que o que aconteceu? Ele jogou no outro. É mais fácil. É mais cômodo. Porque senão eu vou ter que reconhecer que eu errei. E reconhecer um erro, nossa, é complicado. Porque para eu reconhecer um erro, eu tenho que abrir mão do meu orgulho, do meu ego, da minha soberba. Eu tenho que abrir mão do meu próprio coração, do que eu acho que é. Então, Saul preferiu jogar no outro. Não fui eu não, peraí, foram eles que trouxeram. Mas eles trouxeram o melhor do que ficou lá, dos bois, dos animais, dos amalequitas lá, entendeu? E eles trouxeram com uma boa intenção, Samuel. Não foi com uma intenção ruim, não. Eles trouxeram para sacrificar ao teu Deus. Sabe por que Saul persistiu no erro? Porque ele nunca aceitou Deus no coração dele. Ele sempre via o Deus de Samuel. Ele não assumiu Deus como o Deus de Saul. Isso também acontece conosco. Muitas vezes nós estamos caminhando com o nosso cônjuge dentro da igreja, mas nós não aceitamos Deus na nossa vida, porque o nosso cônjuge já tem Deus. O nosso cônjuge, ele já tem Deus. Uma vez, eu falei com meu marido assim: você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Aí ele falou assim: mas você já faz isso. Ué? Como assim? Então, queridos, muitas vezes nós estamos assim, como Saul. Nós estamos acomodados com o Deus do outro e não queremos Deus para nós. Não assumimos Deus no nosso coração, na nossa vida,
E isso nos faz perder o temor e ver e achar que Deus vai receber qualquer coisa. E Ele não vai. Você pode olhar e achar que é o melhor, mas Deus tem princípios e Ele tem critérios. Sabe, queridos? E aí Saul vai falar com ele, não, eles trouxeram dos amalequitas. Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao teu Deus. E o restante nós destruímos por completo. Que isso? Que isso? Querido, você é sacerdote do Senhor, sacerdotisa do Senhor. O que você tem permitido ser sacrificado no altar do seu Deus? Samuel ficou indignado. Vamos continuar lendo. Então Samuel disse a Saul: fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse, Saul, né? Prossegue, pode falar, fica à vontade. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, ou seja, quando você reconhecia que não era nada, que não era ninguém, a sua dependência, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Então Saul, ele foi ungido, querido, porque ele sabia que ele dependia de Deus. Ele sabia que ele era pequeno aos olhos de Deus e que ele precisava de Deus. Ele não foi ungido por qualquer coisa. E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos, exterminados. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste, elevaste-te sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Queridos, olha como é que a cegueira espiritual é perigosíssima. Tem muita gente aí ouvindo só o que quer, querido. Queridos, tem muita gente aí revoltada porque no último vídeo eu falei que se o cônjuge se casou de novo e veio conhecer Jesus, ele se arrependeu e se voltou para Deus e agora é novidade de vida, ele não deve voltar, ele só deve voltar se Deus mandar. Se Deus não mandar, ele não deve voltar e ponto final. E Deus vai perdoá-lo porque ele se arrependeu e se voltou para Jesus. E tem muita gente aí comentando absurdos. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem aceitar que Deus vai perdoar sim. E que Deus vai fazer tudo novo na vida daquela pessoa que se arrependeu. Direito seu se você não quiser aceitar. Porque nós muitas vezes estamos como Saul. Nós não queremos aceitar. Saul queria vingança contra o rei de Agag, mas ele não queria matar Agag. Ele queria, sabe, fazer o que com Agag? Ele queria, esqueci a palavra agora, mas ele queria ir judiando de Agag, sabe? Ele queria que Agag fosse definhando nas mãos dele e do povo. Ele não queria encerrar o pecado de Agag ali, como Deus havia mandado. Ele queria fazer com que Agag sofresse de uma outra maneira, não como Deus havia mandado.
E muitas vezes nós estamos cegos e não enxergamos que o agir de Deus é diferente do nosso. Mas nós continuamos ali batendo na tecla do erro. O desejo de Deus é de que todos se salvem. E o que Jesus quer é que todos vivamos em novidade de vida. Novo, é novo, querido. Não é velho, é novo. É novo, é tudo novo. Mas aí vai da situação que Deus vai criar para cada um. Por isso é que cada um tem que buscar, querido. Não é ficar vendo videozinho do YouTube aí para ficar procurando resposta. Você é que tem que buscar qual é a resposta de Deus para você. É por isso, querido, que não cabe aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar a minha opinião. Porque se eu fosse colocar aqui a minha opinião, querido, nosso Deus do céu, aí sim muita gente ia desistir da restauração. Muita gente. Mas sabe por quê? Que tem muita gente que permanece e alcança? Porque entendeu que a restauração não é do casamento, é de si mesmo. Saul não entendeu que Samuel estava falando com ele, que ele precisava mudar, ele precisava se voltar para Deus e se arrepender. Saul continuou jogando a culpa no povo. Não é o povo aí, ó. Foram eles, o povo tomou o despojo. O povo trouxe o rei Agag, foi o povo. Vamos continuar. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Será, querido? Será que Deus está tendo mais deleite nos seus jejuns, nas suas orações, nas ofertas, nas campanhas que você tem feito, do que na obediência? Tem não. Deus quer que você obedeça a Ele. Para obedecer a Ele, você precisa se voltar para Ele. Entregar o seu coração para Ele. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado para você? Será que você está ouvindo o povo ou será que você está ouvindo a voz de Deus? Se Deus mandar você se casar com um adúltero, como foi com Oséias, com um prostituto, com uma prostituta, você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ouvir o povo que vai te falar assim: não, você está louco, você vai estar em pecado? O que você vai fazer? Você vai ouvir o povo ou você vai ouvir a voz de Deus? E aí? Os planos de Deus não são como os nossos. Não são como os nossos. E Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. E aí, queridos? Quem vocês estão ouvindo? O povo, os religiosos, os hipócritas, os fariseus? Ou você está ouvindo a voz de Deus? Se Deus mandar você perdoar o seu cônjuge e seguir a sua vida sem o seu cônjuge, você vai ouvir a voz dos hipócritas ou você vai ouvir a voz de Deus? Quem você tem ouvido? Se hoje Deus virar para você e falar assim: olha, eu não quero mais que você volte para o seu cônjuge, você vai ficar sozinho,
porque eu quero você servindo a mim. Eu tenho um plano para você que infelizmente o seu cônjuge não vai fazer parte, porque o seu cônjuge não está alinhado comigo e não quer se alinhar comigo. Você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ouvir esses irmãos abençoados que estão aí comentando, falando que você não pode se separar, senão você vai ficar em adultério, senão... E aí, vamos supor que Deus pegue e fale com você assim, olha, eu não quero mais que você se mantenha nesse casamento. Querido, existe diferença entre casamento e matrimônio. E depois também eu vou fazer um vídeo para falar com vocês sobre isso. E se Deus pegar e falar com você assim, eu não quero mais que você permaneça nessa aliança, porque essa pessoa que você se casou errado não me quer. E ele não vai ter lugar naquilo que eu quero que você faça. Eu quero que você caminhe, porque eu vou colocar no seu caminho uma pessoa que vai te levantar, que vai te apoiar e que vai te levar para o propósito original daquilo que eu tenho para você. Você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ficar ouvindo esse povo aí hipócrita que não entende a palavra, que não procura conhecimento, que só repete aquilo que ouviu? Você vai fazer a vontade do povo ou você vai fazer a vontade de Deus? Quem você tem ouvido, querido? Querido, Jesus está voltando. Já falei aí nos últimos devocionais e eu vou repetir. Você acha que Deus vai correr o risco de perder você, que está buscando, que está orando, que está fazendo de tudo? Ele vai perder você para o seu cônjuge que não quer nada com ele, querido? Sendo que ele sabe que Jesus está voltando e ele sabe mais do que ninguém e melhor do que ninguém, porque só ele sabe o dia e a hora, nós não sabemos. E você acha, Jesus vai dizer que ele vai separar o joio do trigo. Se você está sendo separado, não reclame, dê graças a Deus. Porque provavelmente Jesus quer te tornar um trigo verdadeiro nele. Para que naquele grande dia você não venha ficar para trás. Nossa, hoje eu dou graças a Deus pelo meu marido ter tomado a decisão que ele tomou, apesar de eu orar pela vida dele e querer que ele se arrependa. Mas se não fosse ele ter tomado essa decisão, eu nunca ia acordar. Eu ia continuar cega. Queridos, eu passei 12 anos orando, 14 anos orando, pedindo a Deus pelo meu casamento, sendo que eu não orava por mim mesma. Eu orava só pelo meu casamento. Deus, faz de mim uma esposa melhor. Deus, me ajuda a ser uma esposa melhor, uma pessoa melhor para o meu marido. Mas o meu relacionamento com Deus não era eu e Deus, era sempre eu, meu casamento, Deus e meu marido. Sendo que a salvação ela é individual. É individual. Eu não estou aqui para agradar ser humano nenhum, querido. Eu estou aqui para agradar a Deus. Agora, se você não aceita, direito seu. É um direito seu. Tem muito crente achando que está fazendo a coisa certa e que vai quebrar a cara quando Jesus voltar. Tem muito crente achando que está pregando a palavra, que está expulsando o demônio, que está ministrando louvor, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. E quando Jesus voltar, vai virar para Jesus e vai falar assim, mas que isso, Jesus? Por que eu vou ser condenado? O que eu fiz de errado? Eu estava lá pregando sua palavra. Por que eu vou ser condenado? E Jesus vai falar assim, aparta-te de mim, fica longe de mim. Eu não te conheço. Por quê? Porque essas pessoas buscaram só os benefícios, mas não buscaram conhecer a Deus. Deus quer intimidade. Pois é, querido. Tem muita gente achando que vai ser salva e não vai. Deus não quer que você fique lutando aí pelo seu casamento, se matando pelo seu casamento. Deus quer ter relacionamento com você. As demais coisas virão, porque todas as coisas cooperam. Se o seu
seu cônjuge tiver que voltar, Deus vai trazer de volta. Se não tiver, Deus não vai trazer. E ponto. Deus conhece o coração. E Ele sonda pensamentos. Ele sabe, querido. Ser humano não sabe, não. Eu posso muito bem chegar aqui, virar para vocês e falar assim: querida, vamos fazer campanha, vamos orar, vamos lutar por esse marido seu, querida. Esquece de você agora porque seu marido se afastou de Deus, é ele que precisa. Não, não, não. Né, não. Deus quer falar com você nesta manhã. Você sabe quais foram os erros que você cometeu. As pessoas lá fora, o povo não sabe, querido. Saul sabia quais eram os erros que ele tinha cometido. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e obedeci à voz do povo. Saul sabia qual era o erro dele, mas ele nunca procurou se posicionar em Deus. Continuemos. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo. Não, você teve muitas chances, Saul, de se posicionar em Deus, mas você permaneceu no erro, você não quis, você rejeitou a voz do Senhor e por isso ele te rejeitou. Quantas vezes Deus falou com seu cônjuge ao longo do seu casamento e ele rejeitou? Quantas vezes? E você? Quantas vezes Deus falou com você e você rejeitou? Você vai continuar rejeitando ou você vai se posicionar em Deus? E Samuel disse a Saul, e quando Samuel se virou para ir embora, Saul, se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu a um vizinho teu que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse: eu pequei, contudo honra-me agora, rogo-te diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Você entende por que Samuel não queria voltar com Saul? Porque ele não se arrependeu de todo o coração. Ele continuou batendo na tecla. Não era o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Então, querido, Saul nunca recebeu Deus como Deus dele. Assim Samuel se voltou novamente a Saul e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul subiu para sua casa para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Queridos, tem gente que vai ser assim. É por isso que você tem que ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que não vão aceitar Deus de maneira nenhuma, mas acham que aceitaram. Lembra quando eu fiz o vídeo sobre o arrependimento? Que existem tipos de arrependimento? Tem pessoas que se arrependem ali pela atitude que tomaram, aí começam a orar, começam a buscar Deus, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, mas eles não se arrependeram genuinamente, como foi com Saul. E aí o que acontece com essas pessoas que não aceitaram a Deus? Elas são rejeitadas, querido.
E Samuel não veio mais ver Saul. E por que Samuel não voltou? Samuel podia estar insistindo lá com Saul, porque Samuel era um homem de Deus, que ouvia a voz de Deus. E Samuel sabia que Deus havia rejeitado Saul. E se Deus rejeitou, querido, ponto final. Não tem ninguém que possa mudar a vontade de Deus. Pergunto novamente, você vai continuar cometendo o erro de ficar ouvindo o povo, ou você vai ouvir a voz de Deus que fala com você nesta manhã? Deus quer o seu coração. Saul não entendeu isso. Deus queria o coração dele e ele não entendeu. Ele não entendeu. Deus queria ser o Deus de Saul também, não só o Deus de Samuel. Mas Saul não entendia e batia na tecla. Então a gente já sabe o que Deus fez. Levantou Davi como rei, que foi um homem segundo o coração dele, que cometeu muitos pecados, inclusive o pecado do adultério, e ainda mandou matar o homem de Batseba, o marido de Batseba, Urias, ainda mandou matar, cometeu assassinato injusto. Mas Davi tinha algo que Saul não tinha: um coração com arrependimento genuíno que se voltava para Deus. E por isso Deus não rejeitou Davi. Queridos, ao longo da nossa vida nós vamos cometer muitos erros. Muitos erros. Ao longo da nossa vida nós vamos cometer muitos erros. Mas o nosso coração precisa se voltar para Deus. Você cometeu muitos erros até aqui, querido. Mas Deus quer o seu coração por inteiro. Deus não quer dividir o seu coração com o cônjuge, com o filho. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão voltou o coração dele para Isaac. Deus falou com ele: me dá Isaac. Sacrifica Isaac. Deus queria o coração de Abraão de volta, voltado para ele. Deus quer o seu coração de volta, querido, voltado para ele. Se ele tiver que restaurar o seu casamento, ele vai restaurar, porque ele não precisa que você mova céus e terras para isso. Se ele quiser, ele vai fazer. O que ele quer agora é intimidade com você, querido. Ele quer o seu coração. É isso que ele quer. Ele quer que você ouça a voz dele e que você o obedeça, que você pare de ouvir as outras vozes. Ele quer direcionar a sua vida. Querido, se Jesus voltar amanhã, como é que fica? Tem muita gente aí, detonando, colocando comentários terríveis. E quando você vai ver a vida da pessoa tá uma confusão, tá virada de ponta cabeça. Pregou, expulsou demônio, ministrou louvor, fez isso, fez aquilo, comentou aí o que achava que era. E no final das contas, esqueceu de amar o irmão, esqueceu que Deus perdoa todo aquele que se volta para ele, esqueceu que é Deus que manda, é Deus que faz. Esqueceu disso, né? Então, queridos, é isso. Deus agora quer intimidade com você. Deus quer restaurar em você, sabe, a paternidade que você perdeu. Deus quer restaurar em você uma alma que foi ferida ao longo de anos e anos
Por quê? Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância, querido. Essa vidinha aí que você tá levando aí não é promessa de Jesus para você. Jesus não veio para que você tivesse essa vidinha aí que você tá levando, não. Ele veio para que você tivesse vida em abundância. E vou te falar uma coisa, tá? Ele mesmo vai dizer que só dá paz quem tem paz. Sabe por que essas pessoas perdem tempo aí criando contendas? Porque elas não têm paz nem com elas mesmas, quem dirá com Deus. Cuidado, querido. Eu não tô preocupada com quantidade de seguidores, já falei isso. Levei um susto quando o canal foi de 53 para 430 pessoas. Levei um susto. Mas o Senhor já me falou, quem tiver que vir, virá. E cuidado com os fariseus que virão também, porque eles também virão. Tá bom? Cuidado com os fariseus que vão vir na sua vida aí, querido. Procure ouvir a voz de Deus. E procure se consertar e se posicionar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Querido. Bom, queridos, no dia 15 de novembro, feriado, eu e a Michelle vamos fazer mais uma live, porque nós queremos dar uma mexidinha aí, te ajudar a restaurar essa paternidade que você perdeu. Para que você comece a ver Deus como seu pai. Não deixe de assistir essa live, isso é muito importante para a sua vida, tá? E no mais, querido, busca no Senhor, querido. Busca no Senhor. Busque no Senhor. Entregue o seu coração a Ele. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro estiver no seu casamento, seu coração está no seu casamento. Se o seu tesouro estiver em Deus, o seu coração estiver nele, querido, deixa com Ele que Ele vai fazer algo sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe a sua quarta-feira e até o próximo vídeo no nome de Jesus. Eu tô deixando, querido, na descrição alguns capítulos bíblicos, alguns salmos, alguns louvores para você ouvir após o vídeo, tá bom? Que vai ajudar você aí na sua caminhada com Deus, na sua reconstrução de vida com Deus, tá bom? Deus abençoe o seu dia e que o Senhor venha te abraçar, querido, com aquele abraço cheio de amor, sabe? Um abraço tão cheio de amor que você vai se sentir constrangido com esse abraço. Querido, assuma os seus erros. Tudo aquilo que você tem feito de errado até aqui, assuma. Abra mão e posicione-se em Deus. Entregue o seu coração totalmente a Ele. Em nome de Jesus. Amém.